Quando Rimuru chegou a esse mundo, ninguém o enxergava como uma ameaça. Ele não era um rei demônio. Não era um herói lendário. Não liderava um exército. Não governava um reino. Era apenas um slime. Uma criatura que a maioria dos habitantes daquele mundo consideraria insignificante. Mas existe uma ironia que a história de Tensura vem construindo há anos. Enquanto os reinos observavam imperadores, reis e heróis, a verdadeira potência que mudaria o equilíbrio do mundo estava crescendo bem diante de seus olhos. E antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Qual foi o maior erro dos reinos? Ignorar Rimuru no início? Subestimar Tempesten? Ou perceber tarde demais o que ele estava construindo? Porque quando analisamos a Light Novel, fica claro que a maioria dos governantes nunca entendeu quem Rimuru realmente era. E esse erro ficou cada vez mais caro. Tudo começou de forma simples. No início, Tempesten parecia apenas mais uma pequena comunidade de monstros. Algo sem importância para as grandes potências. Os reis estavam ocupados demais observando outros problemas. Guerras. Conflitos territoriais. Disputas comerciais. Reis demônios. Nenhum deles imaginava que aquele pequeno assentamento se tornaria uma das nações mais influentes da história. Mas existe um detalhe importante. Rimuru nunca construiu Tempesten como os outros governantes construíam seus países. A maioria das nações crescia através de conquista, dominação, exploração. Tempesten cresceu através de cooperação. E isso criou uma vantagem que poucos perceberam. Enquanto outros reinos acumulavam inimigos, Rimuru acumulava aliados. Anões, Lizarmen, Goblins, Ogres, Kijin, Bestiais, Anjos Caídos, Mercadores, Aventureiros. Raças que normalmente jamais trabalhariam juntas. Mas Tempesten conseguiu unir todas elas. E isso foi apenas o começo. Porque os reinos continuavam analisando o poder militar de Rimuru, enquanto ignoravam algo muito mais perigoso. Sua influência. A Light Novel deixa isso extremamente claro. Tempesten não se tornou poderosa apenas porque possuía guerreiros fortes. Ela se tornou poderosa porque passou a controlar informação, tecnologia, pesquisa, comércio, infraestrutura e economia. Poucos governantes perceberam isso. Mas os que perceberam ficaram preocupados. Porque pela primeira vez surgia uma nação capaz de competir sem depender das regras tradicionais daquele mundo. E conforme Tempesten crescia, o problema só aumentava. Porque Rimuru não estava apenas criando um país. Ele estava criando um modelo completamente novo. Um modelo onde monstros e humanos podiam cooperar. Onde diferentes espécies podiam coexistir. Onde o crescimento econômico era tão importante quanto a força militar. E isso ameaçava diretamente a estrutura política que existia havia séculos. Mas talvez o maior erro dos reinos tenha sido acreditar que Rimuru era apenas mais um rei demônio. Porque quando ouvimos esse título, imaginamos alguém como Guy Crimson, Milin, Leon, pessoas cuja influência normalmente está ligada ao medo. Rimuru é diferente. Ele conquista aliados mais rápido do que conquista territórios. E essa diferença muda tudo. Porque exércitos podem ser derrotados. Mas redes de influência são muito mais difíceis de destruir. E enquanto os reinos ainda tentavam entender Tempesten, Rimuru já estava vários passos à frente. A cada novo arco da novel, isso fica mais evidente. A Federação Jura Tempesten começa a estabelecer relações diplomáticas. Participa de negociações internacionais. Atrai especialistas de diversos países. Cria projetos que outras nações não conseguem reproduzir. E lentamente passa de potência regional para potência global. Mas existe outro detalhe que muitos fãs ignoram. Os verdadeiros aliados de Rimuru não são apenas seus subordinados. São algumas das figuras mais perigosas do mundo. Benimaru, Diablo, Zejion, Xion, Testarossa, Última, Carreira, Veldora. Cada um deles seria capaz de alterar sozinho o equilíbrio de inúmeras nações. Mas todos trabalham para o mesmo líder. E esse fato assusta até mesmo personagens extremamente experientes da novel. Porque quanto mais Tempesten cresce, mais difícil se torna impedir sua ascensão. Mas a situação fica ainda mais séria quando chegamos aos eventos que envolvem o Império Oriental. Porque nesse ponto da história, muitos governantes finalmente percebem a realidade. Rimuru não é apenas um rei demônio. Ele é o centro de uma potência que rivaliza com qualquer força existente. E o mais impressionante, ele alcançou isso em poucos anos. Algo que outras nações levaram séculos para construir. Mas existe uma razão para isso. Rimuru não pensa como os governantes daquele mundo. Enquanto eles enxergam fronteiras, ele enxerga oportunidades. Enquanto eles enxergam rivais, ele enxerga parceiros. Enquanto eles protegem sistemas antigos,
Ele cria sistemas novos. E isso torna Tempesten extremamente difícil de prever, porque ela não cresce seguindo as regras tradicionais. Ela cria novas regras. E talvez seja exatamente aí que os reinos cometeram seu maior erro. Eles continuaram avaliando Rimuru como se ele fosse apenas mais um governante. Mas ele já estava construindo algo muito maior. Uma nação capaz de competir economicamente, militarmente, politicamente, magicamente e diplomaticamente, ao mesmo tempo. E quando finalmente perceberam isso, já era tarde demais. Porque Tempesten já havia deixado de ser uma promessa. Já havia deixado de ser uma ameaça futura. Já havia deixado de ser apenas uma curiosidade. Ela já era uma superpotência. E talvez essa seja a maior lição da história de Rimuru. Os reinos acreditavam que estavam observando um slime, mas estavam observando o nascimento de uma das maiores forças que aquele mundo já conheceu. E quando finalmente entenderam isso, a ascensão de Tempesten já era inevitável. E você? Qual foi o maior erro dos reinos? Ignorar Rimuru? Subestimar Tempesten? Ou perceber tarde demais que estavam assistindo ao surgimento de uma nova potência mundial? Deixe sua opinião nos comentários.